Olá, vamos nos entender? Estamos iniciando então o terceiro episódio desse podcast, videocast sobre comunicação, sobre as relações humanas. Eu sou Juliano Rigatti, especialista em comunicação corporativa, comunicação não violenta, inteligência emocional. Eu costumo olhar para a comunicação como uma habilidade técnica e também como uma habilidade comportamental. Sabrina? Então, eu sou a Sabrina Tomasi. A gente, se você já acompanhou os primeiros episódios, já sabe, mas para quem está chegando, então eu sou psicóloga, jornalista, MBA em comunicação corporativa, faço palestra com equipes dentro das empresas, dentro das organizações, e também sou um apaixonado por podcast. Então, eu tenho meu podcast sobre carreira, que é o Âncora de Carreira, faço um podcast com a ABRH do Rio Grande do Sul, né, que trabalha muito sobre desenvolvimento humano, e a comunicação aparece em absolutamente tudo isso, e a gente está aqui te convidando para entrar neste assunto, que não é para os especialistas em comunicação, não é só para os comunicadores enquanto profissão, mas quem quer resultado da sua comunicação. E é sobre isso que a gente fala, o Juliano com o jeito dele, a abordagem dele, eu com os meus insights e as conclusões que eu trouxe até aqui, e a gente vai tentando se entender, né, Juliano? Isso aí. E o óbvio tem que ser dito, é a grande marca da Sabrina, né? Esse quase chavão, assim, né, de muitas relações, assim, quando tem alguma coisa que é muito clara para uma das pessoas, em geral, escapa isso, né? Mas é óbvio. E como é que nasce, Sabrina, então, essa tua marca, o óbvio tem que ser dito, e como é que tu vem levando isso para as organizações, para as empresas e para os lugares, para os espaços onde tu vai? Agora, é muito legal, assim, pensar que realmente, de uma certa forma, virou uma marca, porque as pessoas me mandam coisas hoje em dia, né? Vem algum vídeo, ou ouvem alguém falando isso, ou sei que tem um livro que tem um nome semelhante, e todo mundo fica me mandando. Mas isso vem, assim, eu adoraria ter criado essa frase, né, essa frase é minha, mas não, né, eu não sou autora da frase, e eu não sei exatamente como é que ela entrou na minha vida. Mas ela primeiro entrou na minha vida, antes de virar um título de um trabalho, como eu faço hoje, entrou da minha vida enquanto prática. Eu digo que eu não sei se eu vi numa pichação, se foi numa entrevista, eu sei que fez sentido, né? Foi na minha vida pessoal que eu comecei a exercitá-la há muito tempo. Então eu brinco e às vezes eu até abro as palestras contando, né? Tinha um namorado que um dia a gente resolve jantar, né? Vamos jantar alguma coisa, vamos, né, fazer alguma coisa agora de noite? Beleza, vamos. O que a gente vai fazer? Uma massa? Beleza, uma massa. Então vai no super comprar as coisas para a janta? Vou no super. Daí, o namorado vai comprar as coisas para a janta, volta com um pacote de massa. Aí o amor acaba, né? Olha só, né? O pacote de massa, beleza, água eu tenho em casa, eu pego na torneira, sal, normalmente a gente tem no armário, mas um molhinho, né, para pôr na massa, não, assim, um queijinho ralado, né? E um vinho, quem sabe, para acompanhar? Não? Aí qual é a resposta que vem diante desse tipo de indagação, que já não vai lá num tom muito amistoso? Tu não pediu? E, claro, aqui eu faço uma brincadeira, né, e brinco, né, deu tão certo que eu casei com a pessoa, mas o óbvio tem que ser dito, é uma maneira de a gente evitar a frustração. Não é ser bonzinho com o outro, não é trabalhar pelas obviedades, mas quando eu pensei no meu jantar, numa massa, pegando esse exemplo tosco, eu pensei num jantar completo, e isso estava na minha cabeça. Mas não estava na cabeça do outro ali, que talvez uma massa com sal na manteiga, no azeite já estava satisfatório. Então, o meu aprendizado de vida, que, né, acho que não foi nem técnico, foi bem de vivência, foi evitar frustração. Se é importante para mim alguma coisa, e só se é importante, porque a gente não faz esforço quando não é importante. Se é importante para mim, eu preciso dizer. Eu tenho mais chance de ter acerto e de ter a minha vontade satisfeita. E é isso, basicamente é isso. Então, um mecanismo usando a comunicação de evitar frustração. E claro que, por ser jornalista e 20 anos trabalhando com jornalismo de rádio, tinha algumas coisas que daí da parte técnica que foram dando suporte para isso.
evitar ambiguidades. Então, quando a gente faz uma informação de rádio, ela é rápida e ela é escutada uma vez só, né? Não é o jornal impresso que eu repito, que eu volto, que eu tenho essa chance. Então, no rádio, a gente sempre exercita isso. Ordem direta, para ficar mais claro, que a pessoa não volta naquela frase. Então, usar a ordem direta, não ser ambíguo. Então, uma série de cuidados que o exercício profissional me deu e entrou na minha fala também. Então, as duas coisas casaram e fizeram muito sentido. E daí, quando eu entrei na psicologia, então, aí eu fui... Uma das primeiras disciplinas que eu tive trazia funções mentais básicas. E daí eu trouxe o porquê. Então, o jornalismo me deu como falar com as pessoas, de maneira que o óbvio seja dito, né? A clareza que a gente precisa na nossa fala. E a psicologia me trouxe por que a gente precisa fazer isso? Qual é o nosso funcionamento? Como é que é a nossa recepção dessas mensagens? Como é que isso está sendo trabalhado lá dentro? E todo mundo tem um mecanismo básico de funcionamento. Que isso faz sentido. Então, é o casamento desses dois lados com a vivência que me levou ao óbvio, que virou um trabalho até por demanda, que foi um amigo meu que disse, eu queria levar para meus clientes uma fala que trouxesse valor, que atendesse a todos eles. E uns trabalhavam com vidraçaria, radiologia, TI, e daí eu montei esse conteúdo que estava só vivencial, e daí nasceu uma palestra, que hoje é palestra, que é workshop, que é mentoria, que é o que as pessoas acionam dentro desse aspecto. E é podcast, assim, né? Falaste em casamento, né, Bina? E como é interessante ver que, assim, o exemplo da rádio, né? O exemplo da rádio, ele tem esse casamento entre a comunicação como habilidade técnica e ela como habilidade comportamental. Porque a clareza, ela é necessária na técnica da redação, né? A objetividade, a clareza, e a clareza ela é necessária para as relações humanas também. Então, o exemplo do rádio e o exemplo da massa, eles têm esse casamento, assim, né? E a comunicação, acho que é essa única habilidade que tem ambas as características de ser técnica, de ter um beabá, de ter, né, um como fazer, e ela também necessária para essas relações, para evitar a frustração. E na comunicação não violenta, a gente tem um dos pilares lá, que é a estratégia. E entre as estratégias é o pedido, né? Então, fazer pedidos. E aí tu falas muito também, assim, dessa questão de, se eu valorizo, eu checo a informação, né? Se eu valorizo, eu procuro ver, e aí a velha empatia, né? Eu ia te perguntar isso, assim, como é que tu vê, e é legal tu trazer a psicologia também, então o como e o porquê, né? E também passa, minha hipótese aqui, né? Passa por trabalhar a empatia também, porque clareza passa por eu tentar imaginar o que é necessário para o outro, o que o outro está esperando em termos de informação. Porque até a clareza ela é relativa. Aquilo que é claro para mim pode não estar claro para o outro, né? Tu acha que a empatia está nisso também? Como é que tu costuma olhar para a empatia no meio desse jogo de palavras e desse entendimento? Não, é interessante tu trazeres isso. Eu não uso esse termo especificamente ao longo das minhas falas, mas ele está inerente. Eu penso que a comunicação, ao processo de comunicação, passa por empatia. Porque até quando a gente fala, né, o óbvio tem que ser dito, fica a coisa da fala, da emissão. E é natural. Onde eu chego, as pessoas estão querendo saber, mas o que eu falo? Como é que eu falo para acontecer isso? Mas se eu disser isso, como é que a pessoa responde? A gente pensa muito que resolve a comunicação escolhendo palavras certas e jeito certo. E não é por aí. A comunicação é um processo que é de emissão, mas é de recepção. Se eu não tenho recepção, não adianta nada a emissão. Eu posso falar horas aqui. Se o Juliano não estiver aqui e você não estiver aí, eu gastei meu tempo e minha energia do nada. Então, a relação humana, que é o ideal, tem a empatia, está nisso. Né? Então, a recepção tem que acontecer para que seja uma comunicação efetiva, que é o termo que eu uso e defendo, porque se fala muito de uma comunicação assertiva. E do que é comunicação assertiva? Eu digo que a sonoridade do assertivo parece que é a comunicação que dá certo, né? Mas até a grafia é diferente. Uma comunicação assertiva não quer dizer que vai dar certo, né? Então, uma comunicação efetiva é aquela que deu certo. E qual é a diferença, né? Assertivo nada mais é
do que dizer o que precisa ser dito. Eu não me calei quando eu precisava dizer algo e eu não patrolei a outra pessoa com aquilo que eu estava sentindo para além do que precisava ser dito. Então, o assertivo é isso, é eu conseguir dizer com clareza o que precisa ser dito. O que é o efetivo? É eu conseguir emitir uma informação, ou um afeto, o que seja, que do outro lado teve a recepção. Mas isso vai acontecer de primeira? Talvez não. Talvez eu fale de um jeito e com uma checagem, seja ela por um olhar, né, por um aceno de cabeça, como o Juliano está fazendo aqui na minha frente, eu entendi que essa pessoa me entendeu. Ou mesmo perguntando, o que tu entendeu do que eu falei? Ou tu entendeu? Ou tá claro? Então, tudo depende com quem eu estou falando. Mas não tem assim o meu jeito de comunicar. Porque eu não posso, de uma maneira instintiva, a gente já faz isso, intuitiva, né? Quando eu falo com uma criança, eu tendo a falar de um jeito com palavras mais simples, né? De preferência que eu vá me abaixar na altura dela para tá na linha do olhar. Se eu vou falar tô lá numa discussão entre técnicos e profissionais, eu vou usar todo o meu arcabouço técnico para defender a minha tese e ser respeitada. Se eu vou falar com pessoas que não foram nem alfabetizadas, talvez eu tenha que usar um vocabulário ainda mais simples. Então, a comunicação que eu faço depende de saber com quem eu estou falando. E eu brinco com essa frase, né, que parece um carteiraço, sabe com quem está falando? Eu já começo as minhas falas dizendo isso. Se vocês guardarem esta frase, já tá bem, tá de bom tamanho. Saber com quem está falando. Então, ficar com aquela frase do carteiraço. Sabe com quem está falando? Disso parte como eu vou me expressar. E aí tá a empatia. A tal empatia. A tal da empatia. E quem está nos acompanhando certamente já se viu na tua fala agora, né? Nessas falas iniciais já se viu, né? Já olhou para suas próprias relações. E o que eu queria ouvir de ti, assim, é como é que é a receptividade disso quando tu leva esse trabalho para os lugares, né? Para os diferentes lugares, assim. Que eu lembro dos episódios que tu conta, mas não é bem assim falar o óbvio, né? Como é que as pessoas recebem isso, assim? Percebem a importância? Será que muda essa postura de ter mais empatia com o interlocutor, de pensar que não é só a emissão, mas é a recepção também? Como é que são os feedbacks, assim, né, nesses espaços? Teve essa situação que tu mencionas, que é isso, chegar num lugar, e eu brinco com isso, nada mais óbvio que nos apresentarmos. Quando as pessoas se apresentam, eu digo, eu preciso saber com quem eu tô falando, então já entra o conteúdo aí. Mas uma vez estava só o título e a pessoa já olhou e disse, falar o óbvio. É porque daí isso acontece naqueles lugares em que está dentro de uma empresa, a pessoa não foi lá exatamente porque quis, a pessoa estava convocada, então tem um aspecto emocional aí também, que eu trabalho ao longo da palestra. Mas nessa chegada, não é bem assim falar o óbvio. Eu disse, depende, vamos ver se o que tu está pensando é o que a gente precisa saber sobre o óbvio. Então, isso foi o máximo de resistência que eu enfrentei, mas de um modo geral, eu mesma coloquei o nome da palestra de o óbvio tem que ser dito, porque quando eu comecei e estruturei isso, eu agia assim e trabalhava desse jeito há tanto tempo que para mim estava parecendo óbvio demais. Mas as pessoas para quem eu tinha mostrado disseram, não, isso é bacana, é importante dizer, é óbvio. Uhum. E daí eu botei esse título que eu já na defensiva. Se eu estiver falando óbvio, eu já avisei antes que eu estava falando óbvio. E me surpreendeu as primeiras vezes em que eu fui levar isso para o público, de quanto isso tocava e alertava, acendia, né, a atenção das pessoas para a questão da comunicação e de que o óbvio não é tão óbvio. E daí eu me convenci, não, tem algumas coisas que a gente precisa dizer. E, de fato, por exemplo, a questão das funções mentais, que é o que eu explico na primeira parte assim, desse trabalho, para mim foi importante ter contato com aquilo, né? Quando eu estudei aquilo, eu disse, agora faz todo sentido. A aula não era sobre isso, mas aquela informação colou em outra que eu tinha e fez muito sentido, né? Então, eu fico trabalhando a questão, né, a função mental, só para dar um exemplo, né? A função mental mais básica, consciência, estarmos acordados, beleza. Segunda, básica, atenção. Então, o que é atenção? Foco de consciência. O que eu estou dizendo com isso? Que é onde é que eu estou em contato com a realidade. Estar consciente é estar em contato com a realidade. Eu não estou dormindo, eu não estou em coma, eu não estou sonhando. Estou em contato com a realidade. A minha atenção é foco de consciência, ou seja, onde é que eu estou em contato com a realidade? Então, agora eu estou em contato com a realidade olhando para esta câmera, pensando quem está do outro lado, e eu estou focada nisso. Ou quando eu olho para o Juliano e tenho aqui um interlocutor presencial,
A minha atenção, ela se desloca todo o tempo. E é natural que seja assim. Então, mesmo quando eu faço uma fala diante de um público, eu digo para eles, se eu pedir que vocês me contem da minha fala ao final desse encontro, não teremos 2 relatos iguais. Porque quando eu falei lá da massa, talvez a pessoa já pensou na geladeira que estava vazia, já pensou que precisava passar no supermercado, já pensou nas compras que fazer, e quando voltou, eu já estava em outro ponto da minha fala. Então, o que a gente tem da realidade são recortes. Recortes sonoros, recortes visuais. Eu não estou olhando para aquele canto quando eu estou olhando para esse. Uhum. Então, eu tenho recortes e assim eu constituo a minha realidade. Isso eu falei só de 2 funções mentais básicas. Mas a gente tem a memória, que a gente cola as coisas. Então, quando eu falo, o conteúdo da psicologia grudou no que eu tinha de jornalismo e compôs um outro conteúdo, isso funcionou para mim. Outras pessoas que ouviram a mesma aula que eu, não teve nenhum sentido e nenhuma repercussão a partir daquele momento. Então, é valorizar o nosso funcionamento. E a linguagem é uma função mental básica. E a linguagem verbal é uma peculiaridade humana. Então, eu fico lá insistindo que a gente use essa peculiaridade e use bem, né? Não é assim, aprendi a falar, então agora, esse é o meu jeito, é assim que eu sou. Ok, se para ti não te importa o resultado, a relação, não faz diferença, mas se importa, então presta atenção. E o que nos impede? Eu fico pensando assim, quais são as distrações, quais são os obstáculos para essa comunicação atualmente está tão truncada, né, Bina? Porque para isso te motivar tanto a ir para os espaços e falar do óbvio que precisa, que tem que ser dito, é porque tem atravancamentos aí, né? Tem obstáculos nesse caminho. E aí tu falou desses recortes de realidade. A gente está muito distraído atualmente, assim, né? A tecnologia nos distrai, o volume de informação ao qual a gente é exposto nos distrai. Então, essa seleção de para onde eu coloco a atenção é uma característica desse tempo também, assim. Como que tu vê, assim, o que é, até para que as pessoas possam ficar, quem está nos vendo, assim, possa ficar atento a isso que atrapalha, né? Para tirar isso da frente e a gente poder comungar mais, né? Da mesma informação, que eu acho que isso também é um trabalho que se constitui, assim, né? Do comungar da mesma informação numa relação humana. Eu não sei se eu consigo olhar mais bem os obstáculos ou que temos mais obstáculos agora, ou se estamos sendo mais demandados em termos de comunicação e por isso a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, né? Então, talvez a gente sempre tenha tido obstáculos, mas eu estava no privado, estava com mais tempo, então a gente tem uma demanda de comunicação hoje muito grande, né? Porque a gente está se comunicando com as nossas relações pessoais, familiares, com o nosso grupo de trabalho, mas está se comunicando com o mundo, está nas redes sociais, está no WhatsApp o tempo inteiro. Então, normalmente, assim como eu digo que as suas qualidades ou seus defeitos normalmente são o avesso da sua qualidade, talvez aqueles nossos pontos positivos e maravilhosos da tecnologia também sejam as mesmas razões de tropeço. Então, eu não consigo condenar e isso é obstáculo. Depende do uso. Então, sempre tem um enorme depende. Mas tem um subtítulo que eu coloquei no Óbvio Tem que Ser Dito, que é comunicação humanizada de resultado. E esse humanizada passa por pensar que não tem segredo, tem processo. Então, quando a gente fala de humano, vai ter falha, né? Não somos robôs, temos sentimentos, temos dias de extremo cansaço, temos dias que talvez o extremo cansaço ou outra razão me dão uma vontade, eu não estou a fim de conversar. A gente tem essas coisas, somos humanos. Então, o processo de comunicação humana passa pela falha. Não dá para pensar que não haverá falha. Haverá falha. E é exatamente por ter consciência disso que, eu vou tomar os cuidados de falar as minhas obviedades, né, dizendo tudo aquilo que está na minha cabeça,
E eu uso o termo que é transmissão de pensamento, é linguagem. Às vezes a gente usa, foi transmissão de pensamento quando alguém adivinha aquilo que eu queria ou aconteceu. Mas a nossa linguagem é a verdadeira transmissão de pensamento. Quanto eu mais for descritivo com aquilo que eu estava na minha cabeça, eu conseguir passar por aquela outra pessoa com quem eu estou me comunicando, mais chance de ela entender o que eu estava vendo ali, que só eu estarei vendo. Mais chance dela perceber isso. Mas se ela não entendeu, se ela reagiu mal, faz parte desse processo. Se for importante para mim, eu vou tentar de novo. Eu vou tentar com outro recurso. Eu vou tentar desenhando, né? Sabe aquela coisa, não entendeu, vou desenhar. Que seja, se for importante para mim, eu vou usar todos os recursos que eu tiver. Para transmitir o pensamento de forma Para transmitir eficaz. Esse pensamento. Então, porque ele é humanizado, vai ter falha. E por saber que ter falha, e por todas as tentativas, é um exercício de tolerância. Porque uma hora eu sou o emissor, mas daqui a pouco sou eu esse receptor. Então, tolerar, humanizado passa pela tolerância. E eu enfatizo de resultado porque a gente faz um esforço, tem esforço. A gente erra, volta, tem esforço. E eu me esforço quando é importante para mim aquele resultado. O que é resultado? Né? Aí é o fato óbvio. Pode ser um resultado financeiro, pode ser uma proposta de trabalho, que eu desejo um cargo, pode ser um relacionamento amoroso que eu quero que permaneça, pode ser uma relação melhor com os meus filhos. Qual o resultado? Cada um sabe o seu. Por isso que eu digo, impossível da receita. Não tem entrega de receita. Tem um processo aí que passa por autoconhecimento, né, para que a gente possa fazer uma comunicação. Estamos chegando ao final desse... Passou rápido, né? Passou. Final desse terceiro episódio. Você que nos acompanhou até aqui, deixa teus comentários, porque muita coisa deve ter reverberado aí das tuas relações humanas, dos teus óbvios. Deixa teu comentário, te inscreve aqui no canal, deixa teu like, que a gente se vê em seguida aí para continuar falando de comunicação, né, Sabrina? A gente fecha com dica? Vamos lá. A gente sempre tem trazido aqui os nossos dicas de livro, não necessariamente sobre o assunto em si, mas eu gosto muito do essencialismo. Deixa eu tentar tirar do reflexo para conseguir enxergar ali. O essencialismo que, entre muitas coisas, fala da pessoa ser sua própria jornalista, então isso tocou no meu ser, né? E tem uma frase que diz assim, uma das maneiras mais óbvias e eficazes de se tornar jornalista da própria vida é simplesmente manter um diário. Aliás, antigamente jornais eram mesmo conhecidos como diários. E que eu intuitivamente fiz há muito tempo atrás um diário profissional. Queria saber sobre minhas tomadas de decisão, fui anotando por que eu as fazia. Então é um jeito de se autoconhecer, da gente ter uma memória pessoal de decisões, mas é um jeito da gente também olhar o que eu quero que repita, o que eu quero que não aconteça de novo, não aconteça. Então, da gente ser jornalista de si mesmo, entre muitas outras coisas que estão aqui nesse livro, que são essenciais. Muito legal. O meu livro, Bina, a explicação para trazer o livro aqui é o seguinte, para mim a comunicação, o primeiro passo é eu observar como eu me comunico comigo mesmo. Dentro do trabalho de comunicação não violenta, de inteligência emocional, a gente começa a ver o quanto a gente é violento conosco, quando a gente como o Marshall fala, né, quando a gente é menos do que perfeitos. A gente vem de uma cultura de culpa, de vergonha. Então, para mim, uma comunicação assertiva, ela passa por uma autoempatia, por uma autocompaixão. E eu queria recomendar esse livro da Louise Hay, Você Pode Curar a Sua Vida, em que ela trata exatamente disso, assim, né? Essa autocompaixão, desse amor próprio, desse reconhecer as suas próprias vulnerabilidades e poder transpor e poder considerar isso como parte de quem tu é para poder fazer uma comunicação muito mais humana daí. Porque quando a gente consegue reconhecer as nossas dificuldades, as dificuldades do outro elas são mais claras e mais reconhecíveis assim, para nós. Então essa é a minha dica de leitura. E assim fechamos mais um episódio. Por favor, comente, deixe suas sugestões de leitura, inclusive, para que a gente possa também repercutir, buscar, acrescentar as nossas listas. Siga o canal se fez sentido para você, compartilhe o conteúdo se fez algum sentido e assim vamos nos entender. Até o próximo.